Olá, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a você que está conosco na nossa escola bíblica dominical, neste domingo abençoado. Amém? Deus abençoe nossas vidas esse estudo da nossa escola bíblica dominical. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos estudando mais uma lição do livro A Igreja Desviada, um chamado urgente para uma nova reforma, de Charles Swindoll, né? Hoje nós estaremos estudando aqui o capítulo 4, o culto como compromisso, não como guerra. Amém? O culto como compromisso, não como guerra. Então nós estaremos estudando aqui este capítulo 4 do livro do Charles Swindoll. Amém? Mas antes eu gostaria de compartilhar aqui uma parábola não, um trecho do livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o 42. A história de Marta e Maria, para ele ser aqui o texto para elucidar aqui, iluminar o nosso estudo. Amém? Acrescentar aqui conhecimento da parte do Senhor ao nosso estudo. Então, diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? A lição de hoje, do capítulo 4, fala do culto como compromisso, o culto que nós fazemos a Deus como compromisso, não como guerra. Ele vai tratar aqui do que realmente é importante e não daquilo que é urgente em nossas vidas. E como facilmente e comumente nós trocamos as prioridades, trocamos essas coisas de lugar. Deixamos de fazer o que é importante para fazer aquilo que é urgente. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já trocou o que era importante por aquilo que era urgente? Nós estamos estudando esse texto para elucidar como isso acontece dentro da igreja. Sim, isso acontece com muita frequência dentro da igreja. Deixamos de fazer o que é importante para fazer uma pilha de coisas urgentes, achando que aquelas coisas urgentes são importantes, quando na verdade deixamos de fazer aquilo que Deus determinou como prioridade para fazer as nossas exigências, as nossas prioridades. Isso deve ser evitado e isso deve ser arrumado dentro da igreja. Amém? As coisas no seu devido lugar. Fazer as coisas importantes, mas também sem deixar de fazer as coisas urgentes. A maioria dos americanos aqui, o texto fala da igreja norte-americana, nós vamos contextualizar aqui para o nosso meio, né? Mas o Gordon Dow é um autor que escreveu um livro, né, chamado A Tirania do Urgente, né? E, na verdade, quem escreveu ele foi Charles Hummel, né? Charles Hummel, não Gordon Dow. Gordon Dow escreveu essa outra frase que eu vou acabar de ler aqui, ó. Essa aqui foi Gordon Dow que escreveu. A maioria dos americanos de classe média tende a cultuar a profissão, a trabalhar na hora do lazer e a se divertir no culto a Deus. Como resultado, seus valores e significado de vida estão distorcidos. Seus relacionamentos se desintegram antes que consigam restaurá-los, e seu estilo de vida se parece com um elenco de atores que procuram um enredo para atuar. Veja só a descrição maravilhosa que Gordon Dow dá dessa troca que comumente nós fazemos de trocar o que é importante pelo que é urgente. Quando isso acontece dentro da igreja, as coisas vão de mal a pior. Isso é trágico dentro de uma igreja, né? Então, nós vamos aprender aqui, além, nós estudamos nas lições anteriores sobre a igreja contagiante, e uma igreja contagiante é uma igreja que não troca o que é importante pelo que é urgente.
né? Mas ela permanece na prioridade do que é importante. O livro A Tirania do Urgente é um tapa na cara de quem costumeiramente costuma fazer essa troca do urgente pelo importante. O Charles Swindoll diz que ele carrega com ele por tanto tempo, a fim de memorizar a mensagem, que o livro virou um farrapo já, de tanto que ele folheia este livro, né? A Tirania do Urgente. Porém, a sua mensagem está gravada em meu cérebro. Esse opúsculo, né, esse pequeno livro, trata da diferença entre as coisas urgentes e as coisas importantes da vida. Ele adverte a respeito do perigo de as demandas urgentes tomarem o lugar das coisas importantes. Urgente e importante não são a mesma coisa. Charles Hummel, autor do livro, descreve o problema. Esse livro que A Tirania do Urgente. Quando paramos tempo suficiente para refletir, percebemos que nosso dilema vai além da falta de tempo. É fundamentalmente um problema de prioridades. Sentimos-nos mal-estar quando não conseguimos realizar aquilo que era realmente importante. As ventanias da exigência dos outros e a nossa compulsão interior nos arrastam contra o recife da frustração. Nós deixamos de fazer o que é importante, o que ele está dizendo aqui, nós achamos que aquilo que é urgente, né, que é o realmente importante. Na verdade, nós trocamos as coisas, nós estamos levando a nossa vida por um caminho de destruição, por um caminho em que nós vamos menosprezar ou não vamos aproveitar o nosso tempo, né? E as coisas que realmente importam, elas vão sendo deixadas de serem feitas. E isso vai nos levar a um final trágico, né? É como um grande navio que não está enxergando o Recife à sua frente, né? Ou seja, é importante que ele desvie a rota, mas é urgente que ele complete a jornada. Então, quando nós fazemos o urgente sem fazer o que é importante, nós vamos naufragar na nossa vida. Então, as frustrações, o cansaço, a fadiga mental, espiritual, que a igreja costuma absorver disso é muito grande. Quando a igreja está empenhada em fazer do culto uma guerra, do culto, em vez de um compromisso com Deus, ela faz do culto coisas como se fossem várias coisas urgentes, várias coisas que tem que fazer rápido, né? E aquilo vira uma loucura, uma bagunça. Na verdade, o culto a Deus ele deve ser priorizado como um compromisso que nós temos. É importante nós termos essa percepção das coisas, né? Quando assumiu o governo, Dwight Eisenhower, que foi o 34º presidente norte-americano, ele ordenou aos seus assistentes e seus assessores executivos que sobre a sua mesa na sala oval deveria haver apenas 2 pilhas de papel. A primeira somente com assuntos urgentíssimos e a segunda somente com os importantíssimos. Anos mais tarde, Eisenhower comentou que achou interessante o fato das 2 coisas raramente coincidirem com o mesmo assunto. Ele estava certo. Raramente o que é importante vai coincidir, o mesmo assunto, né? Vai coincidir com aquilo que é urgente. Veja como aquilo que é urgente nos distrai e nos atrapalha para efetuarmos aquilo que é importante. Não há como escapar do conflito entre o urgente e o importante. Como é fácil confundir os dois. É comum pensarmos que, pelo fato de trabalharmos muito e andarmos ocupados, estamos tratando de coisas importantes, quando na verdade estamos apenas fazendo os urgentes. Porém, isso não é necessariamente verdade. As coisas urgentes raramente equivalem às coisas importantes. Eis a razão de muitas pessoas hoje sentirem-se insatisfeitas após longas horas de trabalho árduo a cada dia. Trata-se de uma frustração real, não apenas no mundo em que vivemos, mas principalmente na igreja em que frequentamos. Quando substituímos o importante pelo urgente na igreja de Jesus Cristo, a ênfase passa a ser o trabalho, a atividade, o engajamento, a produção, o fazer, a boa impressão e o senso de realização. Essas coisas, elas ocupam a nossa mente, né? Nós queremos fazer e fazer. Vira-se um ativismo na igreja que é destruidor,
né, da comunhão, é destruidor da verdadeira prioridade essencial do culto, que é a adoração a Deus. Nós fazemos isso e aquilo para parecermos, né, como diz aqui, é, é, para fazer a produção, o fazer, a boa impressão, às vezes causar uma boa impressão, é, é, isso isso é urgente, não é importante, né? E às vezes a gente perde tanto tempo com isso que é deixado de fazer o importante de lado. O Charles Swindoll coloca a seguinte maneira aqui, ó, e mais, essas coisas reproduzem dentro da igreja um mundo secularizado onde trabalhamos. Nós acabamos levando o ambiente de trabalho secular para dentro da igreja, ou seja, levamos coisas do mundo para dentro da igreja. Uma prática que fazemos no mundo para dentro da igreja. E isso vai minando o nosso relacionamento com Deus, vai minando a forma e o jeito que fazemos o culto, né? A fadiga passa a ocupar o lugar da satisfação. Ficamos cansados e não nos realizamos, não nos satisfazemos com Deus. Ah, vira mais uma obrigação chata ir na igreja, vira mais uma guerra, né? Eu tenho que ir na igreja, é urgente ir na igreja. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso, tenho que estar na portaria, eu tenho que fazer aquilo, tenho que ajudar nisso. É correto ajudar e fazer sim, mas não devemos fazer com que isso seja um fardo e não devemos fazer com que isso seja também ocupando as prioridades da nossa vida espiritual com Deus, né? Quantas pessoas desejosas de encontrar o verdadeiro Deus vivo têm se afastado do cristianismo por deparar-se em suas congregações com um substituto secularizado? Ou seja, puxa, eu vim aqui buscar uma igreja que me dê paz, que me dê alegria de estar com Deus, mas eu chego aqui e vejo pessoas tão atarefadas, né, tão cheias de atividades, tão ocupadas com aquilo que é urgente, 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 que parece a empresa onde eu trabalho. Eu falei, eu estou fugindo da empresa, eu estou procurando um lugar de refúgio, e chega na igreja e é um ambiente idêntico, né? Idêntico, aquele estresse do trabalho, tem aquele estresse na igreja também. Ai, tem que fazer, tem que. Não! A igreja deve ser um lugar onde priorizamos nosso encontro com o Senhor. Talvez isso ajude a explicar a razão de um grande número de igrejas realizar atividades desligadas daquilo que a torna igreja única em nossa sociedade pós-moderna, que é o culto. O culto faz com que a sua igreja se torne única. Quando o culto é realmente quando as pessoas fazem o que é importante no culto. E o que é importante no culto, né? Gordon Hall, ele analisa a questão melhor que qualquer outro autor que o Charles Swindoll já observou. Ele diz assim, ó, a maioria dos americanos de classe média, novamente que ele está contextualizando na igreja norte-americana, mas nós podemos aproveitar isso também para a igreja brasileira, para a igreja que nós vivemos hoje. A maioria dos americanos, dos brasileiros de classe média, tende a cultuar a profissão, preste atenção nisso, tende a cultuar a profissão, ou seja, eu cultuo o meu trabalho, a trabalhar na hora de lazer, a hora que é para mim descansar, para mim ter um momento com a família, eu estou trabalhando. Eu estou sacrificando o meu momento de lazer para trabalhar. E se divertir no culto a Deus. Ou seja, o que era para se fazer na hora de lazer, eu faço no culto da igreja. Claro, eu não achei tempo durante a semana, porque eu estava trabalhando, porque eu estava cultuando o meu trabalho, em vez né, de trabalhar. Eu troquei tudo de lugar, né? Eu cultuo o meu trabalho, né? Eu trato como uma coisa sagrada. Preste atenção nisso. Eu trato o meu trabalho como uma coisa sagrada. A hora de lazer com a família, eu trabalho. Porque lá no meu trabalho, eu estou cultuando o meu trabalho, estou adorando o meu trabalho. Então eu não tenho tempo de trabalhar. Lá eu adoro o meu trabalho. Preste atenção nisso. Na hora de lazer, ele trabalha. Ele sacrifica a hora de lazer com a família para trabalhar. E na hora do culto, ele quer se divertir. Ele se diverte na hora do culto. Como resultado, seus valores e significado de vida estão distorcidos. Seus relacionamentos se desintegram antes que consigam restaurá-los. Olha só.
E o seu estilo de vida se parece com o de um elenco de atores que procura um enredo para atuar. É tudo falso. Né? Que declaração profunda, e realmente é a mais pura verdade. Cultuamos o trabalho, trabalhamos no lazer, nos divertimos no culto. Deus nunca intencionou que as coisas funcionassem dessa maneira. É tudo ao contrário. A vida encarada a partir de uma perspectiva horizontal coloca a urgência. Ou seja, quando você está com a visão horizontal da coisa, você está colocando a urgência no centro do palco. Afinal, o que é urgente chama atenção, é popular, volta seu produto. Ou seja, a perspectiva horizontal focaliza o homem, suas realizações, sua importância, sua lógica, seu sentido, sua opinião, sua eficiência, seus resultados. Tudo isso exige tempo e atenção. Então você está tomando o seu tempo e sua atenção com o que é urgente, no horizontal. Quando esse tirano poderoso resmunga, quando o que é urgente resmunga, a reação natural é ceder e elevá-lo ao topo de nossas prioridades. Então, quando aquilo que é urgente está gritando com você, está falando, faça isso, é urgente, você coloca isso como prioridade. Afinal, é urgente. Estamos bastante familiarizados com essa situação. A gente faz isso o tempo todo. As coisas importantes, em contrapartida, são diferentes. São quietas e reservadas. Elas estão ali, mas elas não gritam. Né? Elas operam a partir de uma perspectiva vertical e chamam atenção para as coisas de Deus. Quais são as coisas de Deus? Sua palavra, sua vontade, seus planos, seu povo, sua maneira de agir, suas razões para a vida, sua glória, sua honra. E qual o objetivo dessas coisas? O culto a Deus. No culto a Deus, você tem a palavra, você tem a vontade de Deus, você tem os planos de Deus, você tem o povo de Deus, ou deveria ter o povo de Deus ali, né? Sua maneira de agir, suas razões para a vida, sua glória, sua honra. Isso é o culto a Deus. A meta fundamental de uma igreja comprometida com as coisas importantes, ao contrário das coisas urgentes, é cultivar um corpo de adoradores cujo único foco é o Senhor nosso Deus. Quando fazemos o que é importante, e eu acabei de falar aqui o que é importante para Deus, né? Para Deus, ou seja, sua palavra, sua vontade, seus planos, seu povo, sua maneira de agir, suas razões para a vida, sua glória e sua honra. Isso é importante para Deus. Quando nós colocamos isso como importante no seu devido lugar, nós cultuamos verdadeiramente a Deus. Como deixamos de fazer o que é importante, e assim como Marta, fazemos o que é urgente, nós deixamos de lado aquilo que é prioridade para Deus. E nós deixamos de cultuar. Quando fazemos isso na igreja, e muitas vezes inconscientemente fazemos isso na igreja, repetidas vezes, nós magoamos ao Senhor. Veja só, Marta e Maria. Jesus estava ali. A presença de Deus estava ali. Deus estava naquela casa. As duas estavam ali. Uma, Marta, ocupada em servir ao Senhor Jesus Cristo, alcançando para ele um copo com água, um prato com uma refeição, algo para que ele comesse, de repente ali lavar os pés do Senhor, ou acomodá-lo de uma maneira melhor para que ele pudesse descansar. Enfim, várias atividades que eram urgentes. Maria escolheu fazer o que era importante. Maria, qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. É importante a palavra de Deus. É importante o que é prioridade para Deus. Quantas vezes nós devemos ler essa parábola? Parábola não, essa história da Bíblia, até que nós aprendemos a ser como Maria, a fazer o que é importante para Deus
e não somente aquilo que é urgente. Quando aquilo que é importante estiver realizado em nossas vidas, aí sim poderemos fazer o que é urgente. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos um culto abençoado logo mais, domingo à noite, às 19 horas, em nome de Jesus. Amém? Todos devem estar usando máscara no culto presencial, aqueles que irão participar conosco, né? Deverão fazer uso de álcool gel na entrada do culto, na saída do culto. Na saída do culto, de evitar aglomerações. Encerrou o culto, todo mundo para sua casa, despede-se à distância, dando um tchauzinho. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. De longe, né? Não abraça, não chega perto, né? E todos para sua casa. Evitar ficar ali, tendo aqueles momentos de comunhão que nós tínhamos antes. Evitar isso neste momento de pandemia. Amém? Só neste momento. Se você quer estar conosco presencialmente, traga sua máscara, assente-se, mantendo o distanciamento social, pelo menos 1,5 m, 2 metros das pessoas, né? Não sente junto com outras pessoas, a não ser que você seja a mesma família, né? E mesmo assim mantenha o distanciamento social das outras pessoas que estão ali ao redor. E ao encerrar o culto, por favor, cada um dirija-se para a sua casa, depois da bênção, né? Depois da bênção apostólica do final do culto, cada um dirija-se para a sua casa e, né, até o próximo culto. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Até a próxima aula da Escola Bíblica Dominical, aqui domingo às 10 horas da manhã. Não perca. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço.